Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Eu sei que muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis em nossa vida, mas acredite, são propósitos de Deus. No momento em que você está passando, você não entende, mas depois você vai entender que é propósito do Senhor para fazer você crescer, principalmente espiritualmente, em nome de Jesus, amém? Quero falar hoje de José do Egito, uma história linda de superação e de perdões. Amém? Meus irmãos, José, ele é filho de Jacó e Raquel. Ele é neto de Isaac e Rebeca e bisneto de Abraão e Sara. Amém? Então, olha, é uma linhagem muito linda aí, né? A gente já percebe que a história é boa. Amém? A história de José se encontra no livro de Gênesis, tá bom? Uma história maravilhosa. Quem puder ler depois ela por completo, porque aqui eu vou fazer só um resumo, tá bom? Eu não sei se alguém aqui já esteve no Face ou no Instagram e viu uma mensagem mais ou menos assim, ó. José dormiu escravo e acordou o governador, né? Realmente ele foi exaltado num dia só, mas a história teve uma diferença muito grande. Foi um processo muito longo até que realmente isso viesse a acontecer na vida dele. Amém? José ele é o 11º filho de Jacó com Raquel. Já é o filho da velhice de Jacó. E Jacó ele amava demais a José por causa disso. Primeiro porque ele é filho da velhice e porque ele também é filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Tá bom? Ele tinha outros 10 filhos, mas era de Lia. Era Jacó com Lia. Com Raquel, este era o primeiro. Amém? Então, Jacó, como eu falei, ele tinha uma preferência muito grande por José. E Jacó, ele preparou uma túnica diferenciada para José. Uma túnica no qual os irmãos dele até se invejaram ainda mais dele por causa desta túnica. Mas é aquilo que eu falei, né? Aquilo que é para você é só para você. Não adianta a gente querer o que é dos outros, porque não vai ser cabível em nós. E acredito eu que Deus ele já fazia a diferença na vida de José. E José sabia que tinha um chamado diferenciado, né, vindo de Deus para a vida dele. E José, muitas coisas Deus mostrava para José no sonho. Então, quando José teve este sonho que eu vou ler para vocês, a vida de José ela começa, aí sim começa o processo na vida dele. Amém? Então eu vou ler aqui para vocês no livro de Gênesis. O capítulo é o 37, o versículo é o 5, tá bom? Eu vou ler do 5 até o 11. E o título é José é vendido por seus irmãos. E sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos. E disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Até esse aqui é um dos versículos da Bíblia que eu estou lendo para vocês. Então, assim, a partir deste momento aí sim começa a perseguição na vida de José. Então os irmãos deles começaram a tramar contra ele, e no qual eles pegaram José primeiramente, jogaram José num poço, só que o poço não tinha água, e nisso ia passando os ismaelitas, né, uma carruagem dos ismaelitas. Então os ismaelitas eles falaram: então por que vocês não vendem José? Ao invés de matar ele, por que vocês não vendem ele como escravo?
E aí eles fizeram isso, pegaram e venderam José para os ismaelitas. E pegaram a túnica de José, sujaram com sangue e levaram a túnica de José para Jacó. Disseram que talvez José havia morto ali por uma besta fera, um animal ali, né? E Jacó, ele fica muito mal, ele acha que realmente José está morto. Enquanto isso, José está sendo levado para o Egito e é vendido para Potifar, como escravo, como eu falei, né? E ele passa a viver ali por 13 anos, servindo a Potifar. Até que um belo dia, a esposa de Potifar, ela começa a se engraçar pro lado de José. Antes eu quero deixar aqui claro para vocês que aonde José colocava a mão, as coisas mudavam. José, ele tinha a essência de Deus na vida dele. Então, assim, tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que era delegado na mão dele prosperava. Então, assim, José, ele era o mordomo ali da casa, né? Servia ao faraó com muito carinho, amém? Apesar de ele estar naquela situação, ele acreditava que a promessa de Deus ainda ia se cumprir na vida dele. Amém? Fez um barulho agora aqui, perdão, né? Eu moro num bairro bem agitadinho. Amém? Então, olha só. E aí, como eu estava falando, que a esposa dele, ela começa a se engraçar pro lado de José. E ela faz arma algo contra José, né? E José, ele não vai querer. José, ele era íntegro, então ele não ia querer se deitar com ela de maneira alguma. Então ela arma com ele, onde ela pega a capa dele e faz um reboliço lascado, chama os servos, fala que José tentou agarrá-la e que aquela era a capa dele e tal. E aí José vai para onde? Para a cadeia. Porém, lá na cadeia, José, ele interpreta o sonho de duas pessoas, de dois prisioneiros que estavam lá. Um era o copeiro e o outro era o padeiro. Quando José ele revela o sonho do copeiro, ele fala: lembra-te de mim quando estiver de volta ao palácio com o faraó. E o padeiro, quando ele conta o sonho para José, José revela e fala, né? Infelizmente você será morto. E isso realmente aconteceu com os dois. O copeiro volta para o palácio e o outro ele vem. Aconteceu que José disse que ele seria morto. Porém, o copeiro ele volta para o palácio e ele esquece de José. Até que um belo dia, isso passando mais ou menos 2 anos, o faraó tem um sonho no qual ninguém ali conseguia interpretar. Mas o copeiro, aí sim o copeiro se lembra de José. Vai falar, tem um prisioneiro, vou dizer, né? Que está, né, lá no dia que eu fiquei lá na cadeia, ele está lá, tal, então vamos buscá-lo. Então mandaram buscar José, José veio, José, ele interpreta o sonho de Faraó como realmente era, como realmente iria acontecer, aliás, ele fala, olha, vai haver 7 anos de fartura e vai haver 7 anos de muita seca, de muita dificuldade. E aí é nesse momento em que José ele é exaltado, porque Faraó coloca um cordão no pescoço de José, dá roupas finas para José e diz que todos ali no Egito deveriam se ajoelhar para José. A história está ficando longa, né? E aí o que acontece? Em Canaã está havendo a seca. Aí, perdão, meus irmãos, eu estou pulando aqui. E aí o que acontece? Realmente há esses 7 anos de muita fartura. O Egito armazena o mantimento como José, como eu falei, tudo que José colocava a mão prosperava. Então, assim, ali José estava falando, vamos fazer um armazenamento de mantimento, porque haverá a grande seca, ela viria, né? Um tempo de muita seca, assim, e que nada iria fluir. E foi o que realmente aconteceu, né? Passou 7 anos, eles armazenaram, e aí vai acontecendo que passa 2 anos, ele disse que seria 7, por isso que eu tô aqui meio, eu tô atropelando já até, porque eu tô vendo que o meu vídeo, ele está ficando muito longo. Então assim, ele disse que haveria 7 anos de fartura e 7 anos depois de seca. Então já se passaram 2 anos,
da seca. Então, enquanto isso, em Canaã, já a fome já estava acontecendo. E aí é onde Jacó pede para os irmãos irem até o Egito e comprar alimento, porque eles sabiam que no Egito havia alimento. E aí eles, quando os irmãos de José chegam lá, José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem a José. E aí José também faz uma trama toda ali, né? Bola algo, mas no que não dura por muito tempo, ele logo se revela aos irmãos e diz que é José. E pede para chamar Jacó. Então ele envia uma carruagem muito linda até Canaã para buscar José, ou Jacó, e traz Jacó para o Egito. E eles vão morar numa terra chamada Gozém, se eu não me engano é Gozém, tá bom? Aonde eles começam a viver por muito tempo. Quando Jacó chega, perdão, passei essa parte, mais uma vez eu estou atropelando aqui, que eu tô, como eu falei, o vídeo está ficando longo. Então, quando Jacó chega até José, fala que foi um choro, foi assim, eu imagino Jacó abraçando José. Nossa, eu também não falei uma parte aqui que Jacó, ele passa a se chamar Israel, tá? Depois que ele é tocado pelo anjo, ele passa a se chamar Israel. Então, a Bíblia fala que Israel traz toda a família para o Egito e eles vão morar na terra de Gozém. Amém? E aí, nisso tudo, Deus ainda dá uma permissão de Jacó viver mais 17 anos com José. Jacó vive mais 17 anos com José ali dentro do Egito, até que ele veio a falecer. Então, quando Jacó veio a falecer, os irmãos de José, eles acharam que José, ele iria expulsar eles da terra do Egito, né? Só que José, ele dá uma resposta aos irmãos dele, que é onde eu falo para vocês, que José, ele tem um coração perdoador. Ele entendeu o processo de Deus na vida dele, e aí é onde eu vou ler o versículo para vocês, que está no livro ainda de Gênesis, tá bom? Aí já no capítulo 50, eu vou ler do 19 até o 21. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Eu vou dar uma pausa aqui. José está dizendo o quê? Que ele não vai julgar os irmãos, porque ele não está no lugar de Deus. E aí eu falo para vocês, ou para mim mesma, que nós não venhamos a julgar ninguém, independente do que façam para nós. Nós também às vezes erramos com os outros, né? Mas ali ele está falando que ele não é Deus para julgar. Então nós não somos Deus para julgar ninguém. Todo mundo tem um processo para passar, todo mundo faz coisa errada, mas Deus quem vai tratar com estas pessoas, amém? Aí no 20 fala assim, ó: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, olha só, José disse para eles o quê? Que tudo o que havia acontecido era um propósito de Deus na vida dele, para que ele conservasse aquela grande nação. Amém? Então, aqui é onde eu finalizo a história. Eu queria dizer para vocês que a importância da confiança em Deus. José, ele confiou que o Senhor tinha algo para ele, diferenciado. E José não deixou de acreditar. E outra coisa, se vocês analisarem bem, desde quando José foi vendido como escravo, até o grande dia dele ser governador, José viveu este sonho sozinho. Tem coisas que você vai ter que vivenciar sozinho, você vai ter que vivenciar sozinha. Por quê? Porque nem sempre os outros sonharão contigo. Você vai ter que sonhar sozinho, porque assim, imagina, quando Deus te dá uma promessa e de repente você se vê como ele escravo, prisioneiro, há possibilidade de você ser exaltado no meio disso tudo? José viu, porque ele continuou, confiando no Senhor. Amém? Então assim, por mais que o processo esteja difícil, não deixe de acreditar que Deus tem o melhor para você. Vai chegar o grande dia de Deus te exaltar sobre essa terra. Amém?
E eu vou finalizar aqui também, né? Que José, ele morre com 110 anos. Amém? E aqui no versículo 50, ou no capítulo 50, o versículo 24, ainda fala assim, ó. E disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, que é a terra de Canaã. Então, assim, depois que José morre, vem outros reis, e aonde Deus levanta Moisés para ir buscar os israelitas no Egito, amém? Mas é uma história para um outro vídeo. Que Deus venha abençoar vocês. Que você, como eu falei, não deixe de acreditar nos sonhos de Deus para a tua vida, porque Deus, ele sempre vai ter o melhor para entregar em tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, não só você, como a tua família, os teus vizinhos, sabe, e aqueles que vocês amam. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.